Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui, a pedido de um inscrito nosso que conhece, e já é um senhor esse inscrito nosso que não nos abandona. Diz ele que está conosco desde o primeiro vídeo que eu postei no canal, que ele nos acompanha. E ele relatou para nós, todo o relato desse local e pediu para a gente oferecer ajuda. Eles falam que essa casa é assombrada. E a gente veio até aqui, quer dizer, não conseguimos chegar de carro até aqui perto porque o carro atolou. Só que o Theo falou assim, vamos então ir lá, fazer a investigação, já estamos perto, depois a gente volta e vê o que a gente faz. Vamos primeiro fazer a investigação. Eu falei, então vamos. Então nós estamos com o carro atolado, mas como na estrada passa bastante carro, creio que a gente vai conseguir ajuda para sair do local, porque está chovendo e a gente não imaginava, que ia chover tanto. Achei que era só um chuvisco e esfriou muito, muito, muito. Inclusive eu até tomei um pouco de chuva, aí eu arranquei o colete, coloquei a blusa, mas ainda tô assim, parece que a garganta tá ruim por causa do vento gelado. E a gente tá aqui para fazer essa investigação. O relato daqui é que uma escrava, ele estava contando que era o bisavô dele que era dono dessa fazenda. E que esse bisavô dele se casou com uma escrava. Era uma escrava muito, muito bonita. E ela namorava um escravo. Ele não era daquele homem que tinha escravo e ficava ali judiando. Não, de maneira nenhuma. Ele falou, meu bisavô era um homem muito querido pelo povo, até pelos escravos, porque ele, claro que os escravos dele era para trabalhar, mas ele não era daquele que castigava os escravos. Ele não castigava. Então, ele viu essa escrava e se apaixonou por ela. E decidiu que ela ia ser a esposa dele. Falou com ela, ela falou que tinha namorado, porque ela namorava um escravo, E ele ficou assim, triste, porque ele falou, quero muito você, eu escolhi você para ser minha esposa. Não vou te obrigar a ficar comigo, mas eu quero muito. E ela se interessou, Porque ele era um rapaz de 30 e poucos anos. O pai já havia falecido, O pai e a mãe ficou doente, acabou falecendo, e ele era novo ainda, e ele queria se casar para construir uma família. Só que ele se apaixonou por uma escrava. Então ele decidiu que ele ia se casar com ela. Mas aí ela falou que tinha um namorado, então ela se separou desse escravo para se casar com ele. E decidiu se casar com ele, e ele anunciou, e o povo ficou revoltado, sabe? Os outros fazendeiros ficou revoltado, falando que ele não podia escolher uma escrava para se casar. E ele falou que sim, que ele escolheu o que ele quisesse, que a fazenda era dele e ele mandava na vida dele. Então ele escolheu uma escrava para se casar. E ele se casou com ela. Diz que fizeram um casamento muito bonito. Teve fazendeiro conhecido dele que não veio, porque não aceitou de jeito nenhum. Outros veio, mesmo não aceitando. Mas diz que foi um casamento lindo. Ela vestida de noiva. Diz que pensa numa escrava linda. Não tinha como ele tirar os olhos dela. Porque diz que ele só ficava olhando para ela, que achava ela muito linda, E eles se casaram. E tiveram ainda 2 filhos. No segundo filho, o segundo filho, ela já estava... A criança já estava com 3 anos, o segundo filho. Ela apareceu sem vida aqui dentro do quarto. Claro que aqui já foi reformado e tudo, mas dá para ver que é um casarão antigo. Infelizmente está todo caindo. Ainda conseguimos achar um lugar aqui. Então, e começaram as buscas para descobrir quem provocou o desencarne dessa escrava. E aí o fazendeiro falou que quando achasse quem fez isso, que ele ia provocar o desencarne dessa pessoa. Ele não ia ficar vivo, não. Porque ele amava ela demais. E era mãe dos 2 filhos dele, e que ele pretendia ter muitos filhos com ela. E ele, apaixonado por ela, prometeu que se encontrasse quem fez isso com ela, ia acabar com a vida dele. E aí começaram as buscas. Ele colocou os empregados dele para fazer busca, para descobrir quem fez isso. Não, gente, tomei a roupa, olha, só um vento que a gente tomou para chegar aqui, molhou um pouquinho na chuva. E ele começou as buscas
E começaram a ter informações de que um escravo havia entrado aqui na casa. Alguém viu esse escravo entrando, só que eles não sabiam qual escravo que era. E ele falou que ele ia descobrir. E aí ele foi na casa do escravo, que era o ex-namorado dela, e falou para ele que estava procurando quem fez isso com ela. E ele falou que nem imaginava, né? Porque ele também já estava com outra escrava. Então, como que ele ia imaginar quem fez isso com ela? E aí ele continuou as buscas, dizendo que ia encontrar, até que ele soube de uma notícia que esse homem que já estava namorando outra escrava foi encontrado sem vida dentro da casinha dele, porque cada um tinha seus lugares, né, de moradia. Ele era um homem bem caprichoso, um homem que não ficava, que nem eu falei, dos escravos, tá? E ele chegou lá, ele estava lá, não vou nem acabar de falar, gente, porque pensa numa coisa complicada aqui no canal. E ele deixou, junto com ele, a foto dela, de casamento, e escrito atrás, porque os escravos dele tinha escola na fazenda, e ele pagava para uma professora dar aula para eles, para ajudar ele também nos negócios e tudo. Pensa que era alfabetizado, era tudo. E ele escreveu assim com letras bem ruins, né? Porque ele tinha aprendido mais ou menos a escrever, que amava ela e que fez isso por amor a ela. Então deduziram que ele fez isso porque ele amava a escrava, e vendo ela casada com o fazendeiro, já no segundo filho, ele não resistiu e resolveu fazer isso com ela. E depois, para que não acontecesse nada com ele, porque ele sabia que o fazendeiro ia descobrir, ele provocou o próprio desencarne. E aí ele foi encontrado, né, nesse local, e eles falam que o local aqui é assombrado por essa escrava. Ela caminha por aqui. Muita gente viu desde o tempo, né, porque a gente não sabe direito quanto tempo tem. Tá? E ele falou assim que sabe de todo esse relato do bisavô dele, porque os pais contavam, né, sobre tudo que aconteceu aqui. Mas ele disse assim, que por ter tantos anos, mesmo reformando, ninguém conseguiu morar nessa casa, ela continua aqui. Porque muita gente vê e não consegue morar na casa. Então nós estamos aqui para fazer essa investigação, nós vamos passar o K2 e dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade para todos vocês abundantemente, tá bom? Porque vocês são anjos na nossa vida. A gente vai ligar o K2. Vai passar o K2. Ele amava tanto, o fazendeiro amava tanto essa escrava, que ele deu nome para ela, né? Ele que deu o nome da mãe dele para a escrava, para se casar com ela, né? Porque ela tinha nome, mas não era nada, cada um tinha seu nome, mas não era registrado nem nada, né, gente? Pois ele registrou, fez o registro, tudo, para ele se casar com ela, de tanto que ele amava ela. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui. Tem presença? Pode se aproximar? Por favor. Tá dando um pontinho só. Só um pontinho, tá vendo? Ó, 2 pontinhos agora. Deu sinal, gente. Se acendeu 2 pontinhos é porque deu sinal. Vamos pegar o Spirit Box e já vamos iniciar, tá bom? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. É voz de mulher. E você pode dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos com a Anja Mentora aqui para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós?
Dalva. Dalva, você que foi encontrada sem vida nesse local, que era uma escrava que se casou com um fazendeiro? É ela mesma. Esse nome de Dalva foi o fazendeiro que deu para você? Diz que era o nome da mãe dele e ele colocou o nome da mãe dele na escrava, que seria você. Isso. Então é isso mesmo. É que a gente relatou aqui o que a gente ficou sabendo, né? Então, fiquei triste, muito triste. Bonita história de amor, porque, né, o fazendeiro se apaixonou por você, se casou com você, mas acabou numa tragédia. E tudo indica que foi o seu ex-namorado, um outro escravo, que fez isso com você, porque ele também provocou o desencarne. Foi ele. Ah, então foi ele mesmo, por isso que ele fez isso. Diz que ele te amava demais. Naquele tempo parece que era retrato que falava, né? Que ele falou para eu falei foto, mas ele falou para mim assim, no retrato, né? Eles desenhavam, né, a noiva, o noivo, e ele tinha esse desenho, que era uma foto de vocês. Ele deixou lá junto com ele quando ele fez isso, quando ele foi encontrado. Então o fazendeiro deduziu que ele, por amor, que não queria perder o amor da vida dele, acabou fazendo isso com você. E foi. E eu vou perguntar agora para você, o que ele falou para você que acabou provocando tudo isso? Você pode falar para nós? Vou te... Nossa. Ele chegou e já falou isso para você? Sim. Ele já chegou e falou isso para ela. Porque você já tinha 2 filhos já, né, depois do casamento, e ele ainda guardava tudo isso no coração dele? Fiquei com ele. Você ficou com ele, você quer dizer que depois de casado, você ainda ficou com ele? Sim. Desculpa, eu fiquei sem palavra agora. Eu nunca imaginei isso. Você ficou com ele e ele queria o quê? Que você casasse com ele, sei lá, né? Não sei. Mas como você já estava casada com um fazendeiro? Dalva? Dalva, eu não tô aqui para te julgar, tá bom? Fiquei assim em choque, mas eu não tô aqui para te julgar. Eu tô aqui para ajudar você, tá bom? Isso que é importante. E você disse que quer ajuda. E a gente fica muito feliz por isso, tá bom? Talvez pelas minhas perguntas você tenha ficado assim meio. Mas você é um espírito, você pode falar o que você quiser. Você ainda amava ele? Não. E por que você ficou com ele? Depois de casada, você ainda ficou com ele, se você não amava ele mais? Dó. Dó?
Ah, você ficou com dó dele? Por dó você ficou com ele? É. Minha nossa. E o fazendeiro, o seu marido, na verdade, ele nunca desconfiou, não descobriu isso? Não. Ele te amava demais, né? Acho que nunca ia perceber isso. Mas você dizer que ficou com ele por dó, né? De uma pessoa que depois se ficou com dó dele e ele acabou provocando o seu desencarne. Talvez por você ter ficado ainda com ele, ele alimentou mais a esperança, não sei. Não sei dizer, né? Não sei naquele tempo como era, né? Eu não sei. A minha tristeza é de saber que você há tantos anos ainda continua aqui, né? Porque ele contou pra mim, só que ele falou assim, ó, Rose, eu não sei certinho o ano, né? Mas é muitos anos, isso aí já tem quase 100 anos. Aí eu falei, nossa, 100 anos, é muito tempo, né? Ela falou assim, não, a casa lá já foi reformada, tentaram manter a casa em pé devido ser um casarão, mas aí a casa começou a cair e não mora ninguém lá porque tem medo, então abandonaram tudo. Ele não é, né, do parente, não é mais dono daqui, tá, gente? Ô, Dalva, na verdade, a gente quer ajudar você e por você estar preso aqui, já sei até o motivo, né, por você continuar aqui. Eu fico... Desculpa, gente, tô em choque porque eu vou conversar com... Esse homem era bisavô dele, que casou com a escrava, que ele me contou. E nós não estamos aqui para julgar, não é mesmo? O nosso trabalho é ajudar. Eu acho que isso que é importante. E outra, ela estava com dó dele e ainda, olha quantos anos ela está aqui sofrendo. Sofro. Mas a gente sabe que você sofre, Dalva. Por isso que a gente veio para ajudar, tá bom? E você consegue perdoar o que ele fez com você? Ele não existe mais, ele também logo desencarnou, né? Ele provocou isso. E você consegue perdoar? Isso, minha irmã. A gente perdoa, né? Porque se não perdoar, não conseguimos também te ajudar, né? Por isso que nós devemos perdoar. E também pedir perdão. Isso, para Deus. E se arrepender, né? De ter ficado com ele e ele fazer isso com você, das coisas erradas. Você se arrepende? Que bom que você se arrepende. Eu fico muito feliz. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. O que relatou para nós é que o seu marido, esse fazendeiro, ele não era uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa que ajudava e ele não escravizava mesmo os escravos dele. Não batia, não fazia nada disso. Isso é verdade mesmo? Ah, então o que relataram para nós é verdade. Ele era um homem bom. E ele era um bom marido para você? É só por curiosidade minha mesmo, gente. Ele era um bom marido para você? Te tratava bem? Sim. Eu errei. Você errou, mas o importante é que com o passar desse sofrimento todo seu aqui, você se arrependeu, tudo que aconteceu, né?
E a gente vai deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. Tá? Você consegue ver o anjo e a mentora que está ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Nossa, é muitos anos. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Dalva, né? Há tantos anos aqui sofrendo. Uma escrava que virou rainha, porque ele era um fazendeiro muito rico. Mas infelizmente acabou numa tragédia. E a gente fica triste com tudo isso, né? Com essas coisas que acontecem, até hoje isso acontece. Então já é bem antigo, tudo isso, crise de ciúme, não aceitar que perdeu, essas coisas tem causado isso. Por isso que a gente tem que estar de olho bem aberto nessas coisas, né? E a gente vai orar por ela, para que ela seja encaminhada. A vela não quis parar acesa porque está ventando, né? Entra o vento e não consegue parar acesa a vela. Mas depois a gente arruma um cantinho aqui que dê para a vela ficar acesa e para deixar a vela acesa, tá bom? Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Dalva, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se a Dalva conseguiu fazer a passagem, mentora, com todo respeito. Sim, agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.